A gente começa o programa dizendo que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, homologou o acordo de delação premiada firmada entre o ex-governador Sérgio Cabral e a Polícia Federal. A decisão do ministro contrariou a posição da Procuradoria-Geral da República, que havia se manifestado contra o acordo. A delação de Cabral, cuja negociação começou no início deste ano, incluiria ministros do Superior Tribunal de Justiça, outros magistrados e políticos, por isso precisou do aval do Supremo Tribunal Federal. Na delação, que segue mantida sob sigilo, Cabral se comprometeu a devolver aos cofres públicos, atenção, 380 milhões de reais recebidos de propina enquanto foi governador do Rio de Janeiro. Diferentemente das delações fechadas pela Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal não estabeleceu previamente os prêmios a serem concedidos ao colaborador, como a redução da pena de cadeia, evidentemente. Cabral já foi condenado 13 vezes pela Operação Lava Jato, com penas que somam 280 anos. Até a entrada de Cabral no time de delatores, a operação adotava como regra oferecer as vantagens penais a quem entregasse os superiores na hierarquia do crime. Cabral é o primeiro chefe dessa quadrilha a delatar. Diga lá, Augusto Nunes, nem se reduzir pela metade, ainda sobrariam 140 anos de cadeia para o Cabral. Bom, eu acho que ele está fazendo isso também, o Sérgio Cabral, para tentar beneficiar a mulher. Ele que também enfrenta acusações pesadíssimas, aí já foi condenada em alguns casos, ou está em prisão, esteve sob o regime de prisão preventiva e saiu, enfim, está complicadíssima. O Sérgio Cabral, ele tem que fazer uma delação bem abrangente. Espero que o ministro Fachin tenha constatado que o Sérgio Cabral não está fazendo uma meia delação premiada como foi a do Joesley Batista. Ele não só tem muita coisa a dizer sobre o poder judiciário, por enquanto praticamente intocado, como também agiu em parceria com o Lula e a Dilma. Eles foram parceiros políticos e roubavam ao mesmo tempo. Não eram quadrilhas diferentes, né? Eles podiam agir com autonomia ali, mas é muito provável que o Lula soubesse várias coisas do Sérgio Cabral. Lula não vai fazer delação premiada. E o Sérgio Cabral sabe muitas coisas do Lula e da Dilma. Se ele contar o que sabe sobre esses ex-presidentes e o que sabe sobre o judiciário, está de bom tamanho. Agora, como é que pode haver ministros do Supremo que ainda se opõem ao Instituto da Delação Premiada ou que tentam emascular esse instituto, quando só neste caso aqui serão recuperados 380 milhões de reais. Olhem só que ponto chegou a roubalheira no Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral, aliás, começou a roubar, isso aí, confessou já, começou a roubar na primeira semana do governo, neste esquema. Já roubava quando era presidente da Assembleia Legislativa, roubou como senador e roubou demais como como governador do Rio e seguiu roubando com o seu sucessor Pezão. Pois bem, se só ele está devolvendo 380 milhões, imagine quanto ele roubou. Como é que alguém, repito, pode ser contra o uso da delação premiada, como vem fazendo há tempos e com pleno sucesso a Operação Lava Jato? Pois é, brincadeira, né? Então, já vejo apostos no microfone Jovem Pan em Brasília. Vou dar boa noite para José Maria Trindade. Boa Tudo noite, certo, Zé? Salve, muito boa noite. Boa noite, compadre Felipe. Compadre Felipe ainda não, né? Silvio Felipe e volta amanhã. Augusto Nunes. Amanhã o Felipe já está por a aqui. todos. Isso. Exato, Zé. Então passo aí Olha, a bola para você sobre essa questão do Sérgio Cabral. Você estava nos ouvindo, escutando o comentário do Augusto Nunes. Então segue daí. Sim. Certo. A história é a seguinte. Não há nada mais perfeito na legislação atual do que a delação premiada. A minha previsão é de que a delação premiada, daqui a anos, né, porque uma lei nova é assim, é aplicada em cadeia e depois, evidentemente, passar aqui pelos principais tribunais superiores, esta delação premiada será aplicada nos municípios
com o delegado pegando um ladrão de galinha, e quando o ladrão de galinha foi roubar essa galinha, lá encontrou provas ou indicações de crimes graves. Então isso será uma nova modalidade no Brasil, né? É inadmissível, impossível você pensar em tortura, e a investigação, ela cria, junto com a sociedade, novas regras e novos atalhos. E a delação premiada, você tem toda a razão, Augusto, não entendo quem pode falar mal disso. A delação de Sérgio Cabral, ela tem que ser aprovada aqui pelo Supremo Tribunal Federal, porque o Sérgio Cabral colocou ali deputados, senadores, ministros e até ministros dos tribunais superiores aqui. Não fosse isso, essa delação seria aprovada lá na Justiça do Rio de Janeiro. E exatamente com a Polícia Federal, porque envolve contornos novos. Isto é uma negociação. Augusto falou muito bem, pode ser uma proteção à mulher, né, aos filhos, que também lidaram na política, um filho dele foi deputado estadual, e, evidentemente, proteção também a ele na prisão. Não vejo o Sérgio Cabral solto depois de tantas condenações, mas pode ser que ele consiga, através desse acordo, que ele cumpra a prisão num local mais acessível para a família, ou num local melhor, mais seguro para ele. Mas eu não vejo a possibilidade do Sérgio Cabral não cumprir 30 anos. Augusto, essa sua avaliação aí desse roubo generalizado, iniciado junto com o governo Sérgio Cabral, ele, em um certo depoimento, ele disse que era viciado em dinheiro. Isso faz lembrar muito a história da Imelda Marcos, a ex-primeira-dama da Filipina, que fugiu e deixou para trás tudo que não podia levar, e deixou uma coleção de 3.000 pares de sapato. 3.000 pares de sapato. O que quer, tudo bem, toda mulher gosta de sapato, de bolsa, mas o que quer uma pessoa com 3.000 pares de sapato? É muito sapato, ela só tem um par de pés, né? Então, parece uma ganância que vai crescendo. Por que o Sérgio Cabral precisava de tanto dinheiro? Não precisava, como ele falou mesmo, é o gosto pelo banditismo, e o bandido não tem essa história, o bandido maior e bandido menor, tudo é bandido, quem rouba uma galinha ou quem rouba um carro de luxo, ou quem rouba as pessoas, como roubou o Sérgio Cabral. Esse acerto aí, esta delação premiada, eu acho importantíssima, porque, primeiro, só foi aceita porque apresentou novidades. E vamos ver exatamente quais são as novidades e quem são os superiores que têm foro privilegiado, senão a delação não viria exatamente para o Supremo Tribunal Federal, né? E a devolução de mais de 380 milhões de reais, quase R$500 bilhão, é muito dinheiro e é bem-vindo aos cofres públicos. E imagine, o Sérgio Cabral tem muito mais escondido por aí, mas é uma fatia importante. Então, uma delação importante, fechada pela Polícia Federal, e não acredito que seja em troca de liberdade para o Sérgio Cabral. É importantíssima, mais um argumento em favor da delação premiada como usada hoje, e ajuda a derrubar, com esse dinheiro recuperado, essa tese falaciosa aí de que não pode fazer acordo com alguém preso, né? Isso aí é uma forma de tortura, aquela conversa fiada que a gente ouve no Supremo Tribunal Federal, né? Eu lembro a frase do Gilmar Mendes: temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Pois bem, se ele não estivesse preso, você acha que ele ia contar essas coisas que está contando? Se ele saísse, se ele tivesse a perspectiva de esperar em liberdade, julgamento, ele não contaria, muito menos devolveria o dinheiro. Agora, eu gosto desse tipo de vício aí que o Zé mencionou, né? É ótimo. Além da Imelda Marcos, sempre me ocorre, quando alguém conta um vício extravagante, o caso do Michael Douglas, filho do Kirk Douglas, aliás, que morreu. Nos deixou um grande ator, uma grande figura maravilhosa, aos 103 anos, muito bem vividos. Me lembro de uma festa do Oscar em que ele fez flexões, ele tinha quase 90 anos, fez flexão no palco para mostrar que estava muito bem.
Mas, pois bem, o filho dele, igualmente criativo, casado com a Catherine Zeta-Jones, uma mulher lindíssima. Aí descobriram que ele tinha tido casos aí fora do casamento e ele alegou que era viciado em sexo e se internou. Isso é que é criatividade. Impressionante. Para escapar do castigo doméstico. Impressionante. Agora, quando vocês citam essa questão das críticas de alguns ministros do Supremo, a elasticidade, né, das prisões, muito tempo, e também das delações premiadas, algo que a gente pode constatar, o Augusto e Zé, com total clareza, é que a exceção de um ou outro aqueles comunistas mesmo, né, como o Vacari, o Delúbio, aqueles que não abrem a boca de jeito nenhum e tal, soldados mesmo, né, quase todos os outros aceitaram o instrumento da delação premiada porque ninguém quer passar uma vida inteira na cadeia, né?